Ó, deixa eu colocar mais um tema aqui, então, aproveitar aí a liberdade de vocês em falar. O Palácio do Planalto e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, articulam estratégias para ganhar terreno político em Minas Gerais, que é governado por Romeu Zema, tirando um proveito um pouco do desgaste, né, que Zema vem sofrendo em alguns temas. A ala política do governo e aliados do senador mineiro enxergaram na crise da dívida mineira com a União a oportunidade de apresentar uma solução para um tema que tem deixado Zema sob pressão. Então, além disso, durante conversa recente, Pacheco cobrou do presidente Lula uma presença maior no estado que ainda não foi visitado pelo presidente da República. E aí, Luiz Felipe Dávila, tem olhão sobre Minas Gerais. Sucessão do Zema. E essa sucessão, como se daria ou poderia funcionar uma estratégia como essa diante do que Zema vem fazendo já no estado? Então, é que tem duas estratégias acontecendo ao mesmo tempo. Um é o Zema conseguir os votos necessários para aprovar a renegociação da dívida com o governo federal. Essa que eu mencionei já, que o Zema tentou desde o primeiro mandato, há 4 anos atrás, não conseguiu. Agora ele tem uma outra Assembleia, uma outra composição de partidos na Assembleia, mas a Assembleia ainda não aprovou o acordo de renegociação da dívida do Estado. E o problema é que esses 5 anos que passam, a dívida pulou de 110 para 160, é o que a gente está falando aqui da dívida tributária. Se você for fazer retroativo, isso só vai aumentando, né? Então, o que o ministro e o presidente do Senado estão tentando fazer? Eles estão tentando negociar um outro pacote à parte dessa renegociação da dívida, para tentar resolver a questão da dívida, mas aí não passa pelo governador e todo o crédito é do ministro e do presidente do Senado. Ambos mineiros que buscam a sucessão de Zema no governo. E aí, Gustavo Segré, diante dessa estratégia, o que pode acontecer? Tem que esperar primeiro, porque esse desgaste de Zema pode não ser eleitoral, talvez seja econômico. Eu não vejo o Zema muito desgastado, não. Eu vejo ele bem forte e muito competitivo em termos de gestão. Mas é uma boa política, por quê? Nós conversamos isso em algumas edições do 3 em 1 também. Não é que estão perdoando a dívida, estão pegando empresas que são do Estado provincial e que deveriam, em teoria, ser nacionalizadas como parte de pagamento de uma dívida. Se eu fosse o Zema, eu pergunto aonde que eu tenho que assinar isso. É maravilhoso. Eu tiro um problema, passei para a União, diminuí a minha dívida com a União e toco o barco para frente. Mas eu pessoalmente, não enxergo o Zema tão desgastado como mencionam os políticos aí. E você, Alan Gani? Eu acho que também tem toda uma estratégia de desidratar o Zema, né? Porque é uma peça fundamental, dado que ele sairá do governo de Minas, todo mundo se interessa pelo governo de Minas, é algo bastante relevante e ele pode ser também presidente da República. Agora, de qualquer modo, Evandro, essas questões de dívidas estaduais, né, se devem ser federalizadas ou não, eu acho que também está na hora de rediscutir esse pacto federativo do Brasil. Os estados e municípios vão se tornando cada vez mais dependentes do governo federal e eu acho que o conceito de federação passa exatamente pelo contrário, ou seja, dar autonomia aos estados e municípios, mas infelizmente isso tem ocorrido na contramão, vide a reforma tributária. 5h30 da tarde, pessoal da rádio, abraço para vocês, intervalo, espero vocês daqui a pouquinho. Nas outras plataformas, seguimos. E aí, Piperno, é passar o chapéu para conseguir depois colocar a faixa? Nesse caso, a faixa de governador do estado. Tem faixa de governador do estado lá no Minas Gerais? Passa a faixa? Eu acho que não, né? Passar a cadeira. Se passa o chapéu para conseguir pegar a cadeira depois, hein, Piperno? Mas que chapéu caro, né? Porque está falando de uma renegociação que hoje está em 160 bilhões de reais. Olha, para quem quer entender um pouco mais esse assunto, eu sugiro a leitura hoje do jornal O Estado de Minas, que tem nas suas páginas 2 e 3, 1,5 página sobre o tema. É um assunto sério, um assunto grave e que está sendo minuciosamente debatido em Minas Gerais. Veja, desde 2019, então, existe o Zema tenta fazer com que Minas entre no regime de recuperação fiscal, coisa que, aliás, emperrou na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O que o Zema oferece? Por exemplo, congelamento de concursos públicos até 2032,
aquilo que eu falei aqui outro dia, 2 reajustes salariais de 3% para os próximos 9 anos e a federalização de algumas empresas estatais. Onde pega isso aí? Por que também, além do interesse político, claro, de muitas forças, é que os mineiros fizeram um cálculo e chegaram à conclusão de que, apesar de tudo isso, então, em 2032, Minas Gerais teria um alívio agora, mas lá na frente a dívida não acabaria, muito pelo contrário, ela aumentaria. Então, agora as parcelas seriam mais suaves, só que lá na frente a dívida seria maior. Aí entram em campo, então, os interessados na sucessão do Zema, Rodrigo Pacheco, o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, sim, que são os dois que estão aí intermediando essa negociação com o presidente Lula e também o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, esses três defendem o que eles chamam de um plano B. Ou seja, Minas Gerais entregaria uma série de empresas estatais para o governo e aí pagaria parcelas mais suaves pelos próximos anos, zerando a dívida lá na frente. Só que também tem que passar pela Assembleia. Arremate, Dávila. Não, o ponto é que, no fundo, está todo mundo empurrando o ônus político da renegociação da dívida. Quer jogar no colo do governo federal, é isso que ele quer fazer. E as pessoas têm que ter responsabilidade. A negociação tem que ter responsabilidade. Tem que assumir compromisso. E é isso aí. Vai congelar os concursos públicos, vai pagar a dívida em dia, como vai pagar, como é que é o percentual, é isso que precisa saber. Então tem que parar esse empurra da responsabilidade política. A Assembleia Legislativa de Minas tem que assumir essa responsabilidade política fundamental, porque o governador já assumiu, agora precisa assumir aí a Assembleia Legislativa. E aí sim você tem poder legislativo, poder executivo voltado com um plano para saldar a dívida do Estado.